Jesus Cristo é o nosso Senhor. Graças a Deus. Hinos maravilhosos, não é mesmo? Graças a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos ter a oportunidade de continuar compartilhando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos finalizar o capítulo de número 23. Essa é, perdoe-me a redundância, é um trecho, é uma passagem de passagem, ou é um trecho de passagem que vai culminar com o julgamento de Paulo. Senhor Jesus, desde quando Paulo saiu de Jerusalém até o julgamento de Paulo. Senhor Jesus amado. E nessa noite nós vamos também ter a oportunidade de revisitar alguns pontos. Muito obrigado. E já fica por aqui também. Quem for trazer água e o cafezinho tem que ficar esperto, viu? Então, nessa noite nós vamos revisitar alguns pontos do que nós estamos compartilhando de Atos capítulo 22, 23, né? E ver algumas pepitas que podem ser tiradas desse trecho. Aleluia? E nesse momento eu quero, quem puder, claro, puder ficar de pé, por gentileza, que o Jenner vai estar orando por nós nesse momento. Obrigado. Senhor Deus. Amém. Nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa noite nós voltamos a Ti, Senhor. Estamos unidos aqui em Seu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor se dispense através do Marcelo. Amém. Também prepare o nosso coração. Senhor. Amém. Para que essa palavra possa ser enraizada em nosso coração. Aleluia. Que essa palavra, Senhor, Amém. não fique só meramente na nossa mente, sim, mas que o Senhor possa nos usar. Amém. Para conhecer mais a sua vontade. Amém. Para cumprir a sua vontade aqui nessa terra. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Pelo seu nome, Senhor. Amém. Que possa estar sendo com cada um dos irmãos aqui, Senhor. Amém. Nós te louvamos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, irmãos, o óbvio tem que ser dito, é sempre bom estar relembrando que as mensagens que nós ministramos de sábado e domingo ficam disponibilizadas no YouTube da igreja, né, no canal Comunidade Irmãos em Cristo, Nova Odessa. Oi para você que vai estar nos vendo. E uma outra questão que é muito importante. Eu utilizo para estar ministrando a Bíblia versão King James. Mas eu encorajo os irmãos, como nós temos encorajado, para que os irmãos tragam as suas Bíblias, independente da sua versão. Porque eu creio que... Eu tinha um professor de faculdade que ele falava o seguinte: o professor, né, enquanto ele está ministrando a aula, ele está ali, opa, aí ficou completo o serviço, obrigado, viu? Deus abençoe. O professor, ele falava assim: eu ministrando a aula, estou apenas colocando o esqueleto. Aí todo mundo, nossa, como assim? É exatamente. Aqui, quando nós ministramos, nós damos um norte para os irmãos, de acordo com o Espírito Santo. Mas a nossa intenção, de nós que ministramos as mensagens aqui da nossa comunidade, é que os irmãos tenham uma escuta ativa e não uma escuta passiva, de modo que um corpo só com o esqueleto não tem sentido. Ele precisa ter os órgãos.
E os órgãos que é o recheio, o professor falava, era a responsabilidade de cada aluno. Então, irmãos, quando nós estamos ministrando aqui, por isso que nós temos a mutualidade no sábado, nos pequenos grupos, porque às vezes os irmãos tocaram num ponto que era exatamente o que o outro irmão precisava ouvir. Então, por isso que nós precisamos ter uma escuta ativa e não uma escuta passiva. E lembrando, ontem nós ouvimos bastante sobre a questão do silêncio, de ouvir o cônjuge, foi ou não foi. É verdade, é muito importante isso tudo. E aí, às vezes, o Senhor fala, nossa, você lembra de tal passagem que parece muito com o que o irmão está compartilhando, neste caso, muito com o que o Marcelo está falando? Se você tiver com a sua Bíblia na mão, você vai lá, folheia e fala, não, realmente, encaixa perfeitamente, e na hora de compartilhar, os irmãos também vão poder estar apresentando a sua porção, a fim de que todos possamos compartilhar, profetizar um após o outro. Amém? Então, nós encorajamos aos irmãos para que tragam as suas Bíblias, para que viajem pela Bíblia, que tem várias passagens que pode e certamente contribuir para o encargo que não Marcelo quer passar, mas acima de tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar para a igreja nessa noite. Amém? Então, irmãos, dito isso, para nós conhecermos o texto deste final de semana, eu vou pedir para que seja projetado Atos capítulo 23, nós vamos do versículo 26 ao 34, como são alguns versículos, eu gostaria, por gentileza, que vamos dar primazia às irmãs, irmãos? Sejamos cavalheiros. As irmãs começam lendo o 26, os irmãos o 27, as irmãs o 28, e assim sucessivamente até o 35. E quem estiver ouvindo, vamos sustentar aquele que estiver falando. Amém? Já está projetado? Obrigado. Senhor Jesus, podem ir, irmãs? Ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso de Deus, estava a ponto de ser morto por eles, quando intervinha a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era cidadão romano. Entretanto, desejando alterar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era casado e ou mesmo a prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo enviei a ti, intimando também seus acusadores, que apresentassem o caso contra ele diante de ti. E tomando Paulo, conforme lhe fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipatrida. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesaré, enviou a carta ao governador e apresentou-lhe a Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, Ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. É a porção desse final de semana. Muito obrigado, irmãos. Só para nós compreendermos uma questão do versículo 34 ao 35, hoje nós vamos começar um pouquinho de trás para frente, tudo bem? No versículo 34, o governador
leu a carta e questionou de que província era ele. E ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também, e mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Nesses dois versículos, irmãos, o que nós podemos compreender nas Escrituras? Que esse questionamento que o governador fez foi para saber de onde que Paulo era. Porque dependendo da resposta de Paulo, ele poderia falar que era incompetente. Estranho, né? Incompetente é quando o juiz, ele fala: olha, eu não sou competente para julgar essa causa. Por exemplo, um fato que aconteceu lá em Santos, pelo Código Civil, via de regra, é no local do crime. Então essa questão primeiro, porque o romano ele era muito justo quanto a essa questão. Para que depois o julgamento não fosse anulado, é muito importante que o juiz seja o adequado. E aí, o versículo 35 nos diz também que ele já fala: eu vou ouvir os seus acusadores também, né? Por questão de você tem que ouvir os dois lados da história, não é mesmo? É isso que a gente aprende. E aí ele mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Em outras palavras, você vai ficar agora numa cela privilegiada. Você era romano, você não vai ficar junto com as demais pessoas. E essa palavra, custódia, o irmão Sérgio compartilhou sobre ela. E ela nos ajuda a entender o porquê de tamanha precaução que os romanos estavam tendo com Paulo. Porque custódia basicamente é o Estado, ele tem o direito, desde que a pessoa, claro, for culpada ou tiver sob investigação, de cercear um dos maiores bens individual, que é a liberdade. Em contrapartida, o Estado, ele tem o dever de zelar pelo indivíduo. Por isso que quando tem rebelião, o Estado, a polícia não pode virar e falar o seguinte: deixa eles se matarem e depois nós intervimos. Por isso que quando está tendo um linchamento de alguém que cometeu um crime grave, sério, o Estado tem que intervir, colocar no camburão, levar para a delegacia e não deixar que ninguém viole aquela pessoa, porque está sobre a custódia. Em outras palavras, está sobre a guarda do Estado. E não preciso nem dizer, mas vale a pena, que o nosso direito, ele é derivado do direito romano. Então, esses princípios nós adotamos todos, praticamente. Então, dita a parte de curiosidade, que é muito importante para nós entendermos o porquê das precauções que os romanos tiveram, agora, conforme nós vamos recapitular o que foi falado nas últimas semanas, vai fazer um pouco mais de sentido para nós. Então, irmãos, por gentileza, vamos ao versículo de número 26. Os irmãos bem sabem todo o auê que Paulo causou, injustamente, tentaram matá-lo, e Cláudio Lísias, que era o comandante de Jerusalém, que é a primeira vez que nós vemos o nome dele, fala: rapaz, se o povo está tentando tramar uma armadilha contra mim para atingir Paulo, que está sob a minha custódia, eu não vou ficar com esse problema na minha mão. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar para o meu superior. Só para vocês entenderem a importância da custódia. Esse problema não é mais meu, esse problema agora vai ser do meu superior. Ele transferiu a responsabilidade. E Cláudio, no versículo 26, ele diz:
ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Excelentíssimo é um título dado a algumas pessoas de excelência, que significa muito acima dos demais. Quando a gente tem que escrever uma petição inicial, alguma peça, né, Ingrid? Tem que colocar lá, ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca XYZ. É uma lavagem cerebral, fica gravado na cabeça. Então é um tratamento dispensado a pessoas que pertencem às camadas mais altas da hierarquia. Então aqui, para ficar bem claro como esse Félix, ele era extremamente importante. E é bom, irmãos, nós investirmos um tempo para saber um pouco mais sobre Félix, porque Félix vai julgar a Paulo, ou melhor dizendo, Paulo vai ficar sob a custódia de Félix. E Félix, irmãos, sendo chamado de excelência, o passado dele é o seguinte: ele era escravo. Vocês sabiam disso? Félix, de acordo com os livros históricos, foi o primeiro escravo que se tornou governador de província do Império Romano. E isso trouxe para ele algumas questões. Historiadores afirmam que ele praticou todo tipo de crueldade e luxúria, exercendo o poder de um rei com instintos de um escravo. Em outras palavras, era na mão desse cara que Paulo estava. E trazendo para o bom ditado popular brasileiro, Paulo ele caiu da panela para cair no fogo. Ele estava na mão de uma pessoa extremamente violenta, extremamente cruel. Era essa pessoa que Paulo tinha que se sujeitar e, humanamente falando, a sua vida estava na mão desse Félix, Senhor Jesus. E os historiadores também dizem que Félix ele tinha uma característica: ele era implacável no que diz rebelião. Ele ouvia a palavra rebelião, ele atacava com toda a ira que o Império Romano tinha. Senhor Jesus. E aí no versículo 27, eu vou fazer da seguinte forma. O versículo 27, o 28 e o 29 até o 30 é propriamente dito a carta de Cláudio. O que nos diz? Este homem, se referindo a Paulo, foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervir a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei ao sinédrio dos judeus, entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia que nele justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo o enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. Então, essa carta que o Abner falou que eu ia estar compartilhando hoje, foi que Paulo recebeu, para entregar para o bendito Félix. E esses dizeres, tem algumas coisas que nós precisamos considerar. No versículo 27, este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto. Verdade ou mentira? Verdade. Quando intervir a seu favor com a tropa, eu o levei assim que soube que ele era um cidadão romano. Verdade ou mentira?
Mentira! Irmãos, nós vemos aqui que qual que foi o primeiro contato que o comandante teve com Paulo? O que o comandante achou que Paulo fosse? Um egípcio. Atos 21. Atos 21, versículo 38. Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Foi isso que ele achou que Paulo fosse. Ele só descobriu que Paulo era romano depois de muita surra, irmãos. É o que está na palavra. Então aqui fica a nossa primeira reflexão dessa noite. O que nós temos ouvido, ou o que nós achamos que a pessoa de Jesus Cristo é? Um egípcio? Senhor Jesus. E por que então ele, Senhor Jesus amado, acho que as irmãs vão conhecer esse ditado. Ok, aumento, mas não invento. Quem fala isso? Falei? Exatamente. Aqui, o comandante, ele estava fazendo duas coisas. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que ter bem claro. Ninguém, ou quase ninguém, para ser mais exato, porque ontem nós aprendemos na comunhão dos casais que nós não podemos dar palavras terminativas. Nunca e sempre. Amém? Tá vendo, Emerson? Prestar atenção direitinho. Então, quase todo mundo que atinge o nível de de comandante, de proeminência, ele é um político. Então, aqui no primeiro ponto, ele estava puxando a sardinha para si. Não deixei que um dos nossos romanos fossem mortos por judeus. Primeiro ponto. E o segundo ponto. Você acha mesmo que ele ia ser doido de falar que ele descobriu que Paulo era romano depois de ter esbofeteado a Paulo? Seria uma sentença de, não sei se ele ia morrer, mas que ele ia ser rebaixado e provavelmente ser surrado ele seria, porque ele estava batendo num romano sem o julgamento, e isso era proibido. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando nós ouvíamos essa passagem, os irmãos sempre usavam a alegoria, que era a mesma coisa que um cidadão norte-americano. O brasileiro, um sul-americano é tratado de uma forma, os irmãos que já viajaram para fora, para o exterior, podem testificar isso. Mas quando fala que a pessoa é uma cidadã norte-americana, a conversa muda. Porque sabe que a pessoa está representando não só a sua carne e osso, mas ela está representando todo o poderio que se existe. E naquela época os romanos eram o suprassumo da civilização. Então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, puxar a sardinha para o seu lado. E segundo, ele não ia ser maluco de falar que descobriu que Paulo era judeu, era romano, por meio do espancamento. E aí vamos continuar. Versículo 28. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei ao sinédrio dos judeus. Perfeito? E entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. E aí termina, e quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida do homem, logo enviei a ti. E aqui, irmãos, os historiadores nos ajudam também de que naquele período os romanos eles faziam muitas confusões entre o judaísmo e o cristianismo. Para eles era tudo a mesma coisa. Então por isso que ele diz que a acusação não era sobre a lei romana, mas a acusação era coisa deles. Sendo coisa deles, eu levei ele perante o sinédrio e na minha visão ele não cometeu nada. A
passível de morte ou prisão. Os irmãos já ouviram essa história alguma vez? Parecida? Nosso amado Senhor Jesus Cristo sofreu da mesma forma. Olha aqui, e aqui fica mais uma reflexão, irmãos. Um ímpio reconhecendo que não havia culpa em Paulo. E às vezes, irmãos, por algumas condutas de cristãos, tem gente que fala, olha, aquela pessoa é melhor que muito cristão. Às vezes a pessoa tem uma boa moral, tem uma boa conduta, e às vezes a sua moral e a sua conduta é melhor do que a nossa. Senhor Jesus, um ímpio falando que sobre Paulo não tinha culpa alguma. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, convida os irmãos a abrirem as suas Bíblias e serem projetadas. Lucas, capítulo 23. Senhor Jesus, do versículo 20 ao 25, aquela confusão toda, Jesus, Pilatos, o povo, Barrabás. Olha o seguinte relato que Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, olha o que Lucas escreve. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Pilatos advogou em favor de Jesus. Guarde essa informação. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Então, imagina o contexto. O povo pedindo a morte de Jesus. Pilatos vê que, olha, não tem por que matar esse homem, mas para agradar a vocês, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma surra nele e depois eu solto. Tá tudo bem? E o que o povo continua falando? Versículo 23. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados, aqui aos gritos, irmãos, que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu, e assim Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Em outras palavras, o povo preferiu um homicida. Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 21, versículo 36, quando Paulo foi salvo da ira do povo, ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados, e a multidão que o seguia não parava de gritar: mata-o! Atos 22, 22. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. Êxodo capítulo 32, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, o que o povo pediu?
nos dê um Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, nós queremos um rei. E agora eu digo a vocês, vox populi, vox Dei. O que eu acabei de dizer? Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Olha a voz do povo aqui, irmãos. Então nós precisamos cair por terra esse ditado popular, que a voz do povo é a voz de Deus, que a voz da maioria é a voz de Deus. Irmãos, dentro de tanta multidão que se tinha, quantos Jesus escolheu para ser seus discípulos? Dentro de tanta multidão, quando tinha as parábolas, a quem Jesus se dava a revelar as parábolas? Irmãos, a multidão ela é confusa, são como ovelhas indo para o matadouro, precisando de algum motivo, de alguma causa para se rebelar. Nessa ocasião aqui, Jesus foi morto pelo clamor da multidão, Paulo quase foi morto pelo clamor da multidão, e hoje em dia, irmãos, às vezes a gente não tem uma multidão falando, mate o Sérgio. Graças a Deus que não, né, Sérgio? Mate a Ingrid. Misericórdia, né? Então lá, mas logo agora não, né? Dá uma segurada. Mas às vezes, irmãos, e primeiro eu falo para mim, a nossa multidão está aqui, ó. As muitas vozes é capaz de entorpecer o melhor dos homens. Por isso que nós precisamos ter cuidado das vozes que nós ouvimos. Eu não estou falando aqui que os irmãos não podem acompanhar as pessoas. Às vezes tem aquele influencer que ensina a limpar a casa, joia. Eita, se tivesse um influencer desse, eu ia pedir para eu seguir, né? Às vezes tem uma influencer que ajuda a fazer comida, como organizar o armário, aquela coisaiada toda. Pode ser bom, irmãos, mas o problema é que às vezes nós seguimos coisas que não são positivas. E aí na hora do vamos ver, acabamos fazendo coisas que nos afastam de Deus. Senhor Jesus. E Jesus amado. Isso não é o que estou falando, tá? Isso aí a ciência fala isso, a psicologia fala isso, que às vezes o indivíduo, uma pessoa sozinha, ela não vai fazer nada. Mas se colocar essa pessoa num outro grupo de pessoas, seja sincero, é mais fácil essa única pessoa contaminar todo o grupo ou o grupo contaminar essa pessoa? Irmãos, eu vou dar um exemplo muito forte aqui. Há um certo tempo, numa partida de futebol, quem gosta de futebol aí levanta a mão. Irmãos, pode falar a verdade, hein? Tem muita gente que não levantou a mão. Tô brincando. Numa partida de futebol, onde se jogou Santos e Grêmio, teve um ato de racismo muito feio.
E não me pergunte como e nem porquê, mas tinha muita gente xingando um determinado jogador. E aí, irmãos, uma multidão xingando o jogador. Só que a câmera deu zoom numa menina e ela estava gritando a plenos pulmões. Vocês sabem o que aconteceu? Deram um zoom na cara dela, acharam o Instagram, resumo, ela teve que mudar de cidade. Mas sabe qual que é o fato mais curioso? É que se aquela pessoa tivesse sozinha, ela não teria feito aquilo. Mas como ela estava no ambiente, estava entorpecida pelaquela multidão, falando, ela teve a mesma atitude. Irmãos, não se enganem, eu não sou bonzinho. A Tainara que o diga. Irmãos, o estado natural do ser humano é a degradação. Fica sem tomar banho, o que acontece? É isso, irmãos, ponto. Mais prático que isso não tem jeito. Fica sem escovar os dentes. Esse é o perigo, irmãos, de nos deixarmos levar pelas multidões. Graças a Deus que tem o salmo que diz: quão bom e agradável. Exatamente, irmãos. Então, da mesma forma como o ambiente pode influenciar negativamente o indivíduo, a pessoa, um ambiente saudável vai melhorar a pessoa. Senhor Jesus, graças a Deus. Então os irmãos podem tirar do vocabulário que a voz do povo é a voz de Deus. Não é mesmo? Senhor Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, o encargo dessa noite é isso. É esse. Vamos nos ater às companhias que nós temos, a fim de que nós não sejamos mais um a ser abatido no matadouro. E agora os irmãos podem reunir-se em pequenos grupos de 4 ou com 5 pessoas e compartilhar o que desfrutou nessa noite ou o que Deus tem feito na vida de vocês durante a semana. Amém? Aleluia, irmãos. Graças a Deus. Digno é o Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor. Irmãos, agora nós vamos estar mudando o momento da nossa reunião. Nós vamos para a mensagem, para finalizar o encargo de ontem, que é o deste final de semana. E aqueles que puderem se colocar de pé, o irmão Felipe vai estar orando por nós nesse momento. Aleluia. Amém, Pai. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos esta manhã. Amém. Obrigado por essa manhã, por hoje, este local. Senhor, proteja este local. Amém. Este local, Senhor, os membros Sim. felizes aqui, Pai. Amém. Senhor, fale através do irmão Marcelo hoje. Amém. Que a sua palavra seja entendida, Pai, que seja colocada em prática, Pai, na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos. Amém. Muito obrigado, viu? Graças a Deus. Como que vocês passaram de ontem para hoje? Tudo em ordem? Graças a Deus. Na graça do Senhor, tudo em ordem. Irmãos, a questão do partir do pão, assim como os louvores, é de suma importância para nós.
Os louvores, ele tem um dos aspectos que vale a pena ser comentado, tem a função de estar preparando a terra para receber a semente. Às vezes, irmãos, vou falar a minha realidade, não sei se é a realidade dos irmãos. A gente chega com o coração muito duro por conta da semana, não é verdade? Ou é só comigo? E aí os louvores, ele é uma forma que nós temos do Senhor estar amolecendo o nosso coração. Está preparando o nosso coração para que se torne uma boa terra. E além do que é muito importante dizer, olha a profundidade desse hino, irmãos. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, e digno é o Senhor. Irmãos, se nós estamos aqui nessa manhã, foi porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, ele não ficou na morte. E a prova de que ele foi aprovado por Deus e Pai foi a sua ressurreição. Graças a Deus, irmãos, que no aspecto da cruz, da morte de crucificação, do lado do Senhor, saiu sangue para tratar dos nossos pecados. Mas graças a Deus que foi completa a sua morte na cruz, porque do seu lado saiu sangue e água. O sangue para tratar dos pecados e a água para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Irmãos, essa tem que ser a nossa esperança para os dias de hoje. Conforme o Vinícius disse, enquanto ele estava ministrando no louvor, que o sangue precioso de Cristo já nos perdoou de todos os pecados. Não diz que ele poderá, mas é algo presente. Mas para que isso tenha eficácia em nossas vidas, nós precisamos cumprir algumas etapas. Como assim, Marcelo? A primeira coisa é o quê? Reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Nós só, para quem pede perdão, nós também precisamos o quê? Perdoar. Perdoar aquele que nos tem ofendido. E aí, desse modo, uma vez reconhecido o nosso pecado e as nossas falhas, desde as coisas mais grosseiras, as mínimas questões, nós podemos ter acesso ao sangue precioso de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E a pergunta é, os irmãos têm acesso a esse sangue precioso de Cristo? Os irmãos têm pedido perdão a Ele? Os irmãos têm perdoado aquele que nos tem ofendido? Porque como foi dito sexta-feira, do credor incompassivo, nós só queremos pedir perdão, mas nós não queremos liberar perdão àqueles que nos ofendem. Como nós estamos? Senhor Jesus amado, lembre-se que o perdão é uma via de mão dupla. Se eu perdoo, é porque um dia eu fui perdoado. Graças a Deus. E às vezes, irmãos, eu não sei qual que é a experiência, né? Às vezes eu tenho alguns ditados populares que, Senhor Jesus amado, como é que pode, né? Às vezes tem uma expressão que diz o seguinte: você não sabe por que está apanhando, mas eu sei porque eu estou batendo. Já ouviram isso? Em outras palavras, às vezes nós pedimos perdão, mas a pessoa não sabe por que nós estamos pedindo perdão, mas nós sabemos o porquê nós estamos pedindo perdão. Não é verdade? Então vamos aproveitar esse momento também, ser de maneira prática, né? Às vezes nós temos alguma questão com o nosso vizinho, com a pessoa que está ao nosso lado, né?
Vamos aproveitar a oportunidade, lógico, não se sinta constrangido em fazê-lo, porque às vezes as coisas merecem um certo tempo, né, do dia para a noite. Mas se tiver alguma questão que precisa pedir perdão para algum irmão, ou simplesmente dar um abraço agradecendo pela relação que os irmãos estão tendo durante a caminhada cristã, vamos aproveitar esse momento, amém? Eu, por exemplo, eu vou pedir perdão para a Tainara e agradecer pelo momento que nós estamos tendo juntos. Aí agora os irmãos fiquem à vontade. E aí, lindinho? Me perdoa por qualquer coisa, viu? E muito obrigado pelo momento que nós estamos tendo juntos, tá bom? Te amo, viu? Aleluia! Senhor Jesus. E só um disclaimer para os irmãos, tá? Tá tudo bem, a gente não veio obrigado não, mas é bom a gente pedir perdão, tá? Mas conforme já foi dito também, né, irmãos? Ninguém tropeça numa montanha, mas acaba tropeçando em pedras. E pequenas coisas que não vão sendo perdoadas, não vão sendo tratadas, acaba se tornando um monte intransponível. Irmãos, e dando sequência ao que está sendo dito neste final de semana, nós estamos compartilhando o livro de Atos, capítulo 23. Sempre bom relembrar os irmãos, eu acompanho a Bíblia pela versão King James, mas os irmãos fiquem à vontade para acompanhar a versão que melhor lhe agradem. O importante é trazer as suas Bíblias para poder ir viajando pela palavra, e o que é projetado é mais uma questão de apoio, às vezes algum irmão esquece e coisa do tipo. E só para relembrar os irmãos o que foi dito ontem para nós darmos sequência nessa manhã, a porção da Bíblia que nós estamos desfrutando esse final de semana é sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 23, ao versículo 26 ao 35. E aqui nós vimos que logo após de toda aquela situação que é narrada no início do capítulo 21, depois passa para o capítulo 22 e termina no capítulo 23, que é qual? Paulo, ele foi acusado injustamente de ser contra a lei de Moisés. Ele foi acusado injustamente de pregar contra o povo judeu e principalmente ao templo. Por qual motivo? Alguns dos judeus interpretaram de acordo com o que ele estava vendo, o que não é verdade, que Paulo havia profanado o templo, pegado um gentil e feito com que ele transpassasse um muro que havia no templo, que até aquela questão só poderia passar dali para lá apenas judeus. Gentios, por mais convertidos que fossem, não poderia passar daquela situação. Que até brincando deu exemplo de que, por exemplo, é a cozinha da irmã Ângela e da Luzinete. Nós podemos ficar até aqui, passou da cozinha, é território delas. É ou não é, irmã Luzinete? Ela fez até o joinha. Exatamente. Então, só para ilustrar para os irmãos que as pessoas não tinham um livre acesso ao templo. E hoje, graças a Deus, não existe mais o templo físico, mas nós temos livre acesso à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? E aí, irmãos, o que acontece? Começa um alvoroço que só vendo. Eles até fecham a porta do templo para que Paulo não tenha a menor chance de escapar, porque não poderia derramar sangue no templo. E aí chega a guarda romana salva a Paulo, e aí fica. Às vezes o livramento vem de quem nós menos esperamos, graças a Deus. E aí, o comandante da guarda achava que Paulo era um egípcio que queria fazer uma rebelião.
E aí leva ele ao sinédrio, e aí ele verifica e constata que de fato não havia nenhuma acusação passível de prisão ou de morte. E no meio do interrogatório, leia-se espancamento de Paulo, que os romanos estavam realizando com ele, Paulo se revela e dá a conhecer que na verdade ele era um romano. E de acordo com a lei, nenhum romano poderia ser violentado sem uma condenação, sem um julgamento. E aí causa todo um apavoro no comandante, que Paulo era romano de nascença e o comandante ele comprou o seu direito de ser dito romano. Senhor Jesus, esse comandante nós descobrimos no versículo 26 que é de nome Cláudio Lícies. Então esse é o resumo dos capítulos 21 e 22, para nós podermos entrar no finalzinho do 23. Então, sabendo de tudo isso, o que o comandante ele faz? Eu não vou ficar com essa questão para mim, vou levar aos meus superiores. E é por isso que no versículo 26 diz Cláudio Lícies ao excelentíssimo governador Félix, que era o seu superior. E aí nós vimos no versículo 27 o que diz a carta. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei assim que soube que era um cidadão romano. O que nós vimos ontem, que não é 100% assertiva essa questão. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei ao sinédrio dos judeus, entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. E quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo enviei a ti, intimando também seus acusadores, que apresentassem o caso contra ele diante de ti. Então esse é o resumo da carta que Cláudio Lícies escreve para ser entregado ao governador Félix. Um breve resumo sobre a situação de Paulo. E o que foi dito ontem, irmãos, eu acredito que vale a pena reforçar. Que ontem eu mostrei algumas passagens, lembrando que aos irmãos que não estiveram ontem, a mensagem vai estar postada na íntegra no canal da igreja, no YouTube, Comunidade Irmãos em Cristo. E nós vemos a questão de Lucas, capítulo 23, do versículo 20 ao 25, que vale a pena nós abrirmos. Senhor Jesus, essa passagem, irmãos, diz em relação a Jesus perante Pilatos e ao povo. Mas Pilatos desejava assaltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam, ainda mais, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, declarou ao povo, que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu, e assim Pilatos resolveu dar-lhes o que lhe desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera. Mas por quem clamava o povo, entregou Jesus à vontade deles. Então aqui nós vemos que Pilatos tinha a intenção de soltar Jesus, até falou, viu, mas você quer sangue? Faz o seguinte, eu vou dar uma surra nele, mas depois eu solto. Mas o povo continuou gritando, mate-o. E Pilatos acabou soltando a Barrabás, que era um homicida, e condenando à morte a Jesus, o justo, Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, que foi muito semelhante ao que estava acontecendo com Paulo no versículo de Atos, capítulo 21, versículo 36. O que nos diz?
E a multidão que o seguia não parava de gritar: mata-o. Capítulo 22, versículo 22. A multidão que acompanhava o discurso de Paulo até o momento que ele disse isso, então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. E então gritavam, tiravam as capas e jogavam a poeira para o ar. E aí, irmãos, nós vemos outras passagens também da Bíblia. Nós temos Êxodo capítulo 32, quando foi o bezerro de ouro. Nós vemos também no segundo livro de Samuel, a questão 8:7, a questão de quando o povo pediu um rei, e aí até Deus fala para Samuel que eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. E nós também podemos ver a questão do apedrejamento de Estevão, aquela multidão toda. Irmãos, tem uma palavra que quando eu aprendi, eu falei: gente, que loucura! Rilhavam os dentes. Irmãos, vocês sabem o que significa rilhar os dentes? Sim ou não? O sim vamos fazer agora e o não vai aprender também. Sabe quando você fica com tanta raiva que você não consegue nem falar, que você começa a babar de raiva e você... Isso é ralhar os dentes. É insanidade, para não falar outra coisa. Mas Marcelo, por que você está falando todas essas passagens em relação a isso? É para que os irmãos tenham a consciência de que Vox populi, vox Dei, que significa, irmãos, tem um ditado popular, esse é um provérbio romano, vox populi, vox Dei, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E nós acabamos incorporando esse ditado popular. Mas conforme nós vimos nas passagens desses versículos, nós vemos que a voz do povo não é a voz de Deus, muito pelo contrário. Nas explicações das parábolas, Jesus não falava com todo mundo, mas era com um seleto grupo. Jesus não escolheu todo mundo para ser os seus discípulos mais próximos, mas claro, depois desse evangelho e alcançar a mais pessoas, no caso somos nós, graças a Deus. Mas a questão, irmãos, que o povo, a grande multidão, ela é facilmente manipulada. Veja só, irmãos, o começo dessa confusão toda, da viagem do espancamento de Paulo e essas questões todas, nós vemos no capítulo 21, versículo 27. Alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Então, irmãos, fica aqui o alerta da questão de quem nós temos ouvido e por quem nós estamos nos deixando influenciar. É pela multidão que às vezes vai pedir a crucificação, a morte de um inocente. Nós sabemos que a palavra nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que nós temos deixado entrar em nossas casas? O que nós temos deixado fazer morada em nossa mente e coração? Por isso, irmãos, que é importante nós estarmos reunidos. Paulo deu uma excelente dica para Timóteo e aqueles que nasceram na vida da igreja. Eu lembro que foi meu primeiro versículo que eu circulei na Bíblia. 2 Timóteo 2:22 diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos
um excelente modo de viver a vida. E aqui a palavra é muito clara, é foge, não é negocia. Não é tenta ver se dá pé. Vê se você se garantir, você fica, senão você foge. É bem claro, é foge. Irmãos, o desejo que arde no meu coração é transmitir o encargo para os irmãos de que nós não sejamos mais um dentre toda a multidão. Porque tem até a expressão que é chamado efeito manada. Ontem eu dei um exemplo real de que uma pessoa em coletivo acabou cometendo um ato deprimente. Mas também tem aqueles vídeos engraçados, né, principalmente aquelas de câmera de lanchonete, que passa aquelas pessoas correndo, que faz crossfit correndo na rua, aí pega umas pessoas desapercebidas, vê aquela multidão correndo, tem umas pessoas que levantam e você continua correndo junto, porque acha que está acontecendo alguma coisa. Isso mostra, irmãos, que como nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Senhor Jesus, que nós não sejamos essa multidão que pede para matar Paulo. Graças a Deus, irmãos. E aí o versículo 31, dando sequência do capítulo 24 de Atos, aliás, 23, 31. E tomando Paulo, conforme lhes foram ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antípade. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. E quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também, e mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Aqui, irmãos, nós temos uma questão que é a seguinte. Essa porção é dividida primeiro na carta que Cláudio escreve para Félix, descreve como foi a viagem de Paulo até chegar à presença do governador, e depois o governador fala: você vai ficar preso numa cela privilegiada e vamos aguardar os seus acusadores. Mas nessa viagem, irmãos, tem dois detalhes que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã. No capítulo 23, no versículo 11, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Lembrando, irmãos, que tudo isso que nós estamos falando em Atos, a gente está falando um final de semana, né? Dá tempo de digerir a mensagem, do que nós estamos ouvindo. Só que a situação, irmãos, era um dia depois do outro. Não era pausa, foi pegada a coisa para Paulo. E no versículo 23, irmãos, no capítulo 23, versículo 11, o título já nos diz o seguinte: Jesus aparece outra vez a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunha da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Irmãos, aqui Paulo, ele foi acusado injustamente, foi espancado. Os historiadores dizem que aqui foi uma das vezes que ele quase foi morto de fato. Mas depois de toda a situação aparentemente negativa, graças a Deus, Jesus aparece a Paulo. E aqui nós vemos que, primeiro, dá um conforto,
ser corajoso. E como nós vimos, nós não precisamos pedir, falar para alguém ser corajoso para quem já é corajoso. Geralmente nós falamos ser corajoso com quem precisa ser corajoso, mas está meio que incerto do que deve ser feito. Isso me remete a Josué, ser forte e corajoso, Josué. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, validação, tudo que você fez em Jerusalém foi correto. Deverás de igual modo testemunhar em Roma. E aqui, irmãos, eu confesso que quando me foi dada essa passagem para estar compartilhando com os irmãos, eu falei, é uma passagem de passagem, né? Fala sobre uma viagem e é um hiato para poder começar o julgamento de Paulo. Mas isso me remete, irmãos, que a nossa história, ela está sendo escrita. Amém ou não amém? Amém. O Senhor já sabe como serão os nossos dias, mas nós não sabemos como serão os nossos dias. E aí, qual que é o grande lance que eu vejo disso tudo? Jesus aparece para Paulo e fala, olha, tudo que você fez aqui você vai fazer em Roma. No entendimento de Paulo, não sei, mas no meu, eu poderia acreditar que quando eu visse aquela multidão toda de soldados se movimentando para ir para determinado lugar e falar, você vai fazer uma viagem. Será que Paulo achou que ele estava indo para Roma? Ou será que ele achou que estava indo para Cesareia? Não sei, irmãos. Mas eu acharia que eu estaria indo para Roma. Em outras palavras, irmãos, nós estamos no meio da nossa jornada. O sucesso do passado não significa o sucesso do presente e muito menos do futuro. Por isso que nós precisamos estar vigiando. Ah, mas eu toquei no Senhor o ano passado, há 5 anos. Graças a Deus. Como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém. Olha, tudo que você fez aqui foi muito bom. Só que, você precisa dar o mesmo testemunho em Roma. Ou seja, já estava falando do futuro de Paulo. Presente e futuro de Paulo. Sucesso do passado não garante sucesso do presente ou futuro. Irmãos, que nós possamos entender que Jesus não nos prometeu uma jornada cristã, uma jornada humana, num céu de picadeiro, um mar de rosas. Mas nós temos Ele ao nosso lado e isso faz com que toda viagem faça sentido. E acima de tudo, Ele nos deu um destino, irmãos. Nós não estamos trilhando amplidão, sem saber para que rumo as coisas estão caminhando. Nós já temos todo o manual em nossas mãos, que é a palavra de Deus, e é confirmada por meio do Espírito Santo. Amém. E aí, trazendo para a nossa realidade, irmãos, o destino de Paulo era Roma, mas ele foi para Cesareia. E como nós estamos hoje? Eu creio que o nosso destino seja o reino. Mas como nós estamos hoje? Nós estamos numa cidade de parada. Irmãos, não vamos deixar que, às vezes, a linha não é reta, tem um pedaginho para pagar, tem uma parada, precisa colocar combustível no carro, precisa ir ao banheiro. Nós não podemos permitir, irmãos, que essas pequenas pausas interfiram na nossa jornada cristã, mas que nós possamos, irmãos, ver que é uma forma de cuidado do Senhor para conosco. Porque indo para Cesareia, teve pessoas que receberam o Evangelho.
Quando, irmãos, nós estamos no meio da situação, no meio do fogo cruzado, no meio daquele agito e coisa e tal, e é julgamento para lá, e é provação daqui, e não sei o que tem, às vezes a gente não consegue ver a mão de Deus. Sim ou não? Ai, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquilo outro? Tem um louvor que eu gosto muito que diz que o nosso Deus é um Deus de detalhe. Irmãos, nós servimos um Deus de detalhe que cuida de cada item em nossas vidas. Irmãos, do nosso corpo não cai um fio de cabelo. Irmãos, o Abner falou de maneira brilhante. A Bíblia diz que era 40 pessoas que fizeram um voto que só ia voltar a comer depois que matassem Paulo. O que o comandante fez? Separou 470 soldados, contando com cavalaria e tudo. E só a nível de curiosidade, a história nos diz que em Jerusalém havia aproximadamente 1.000 soldados romanos. Ele quase deu metade da sua força para escoltar Paulo. Irmãos, por mais grande que a tentação, que a provação esteja em nossa vida, saiba que o nosso Deus é maior. Amém. Irmãos, isso é que segurança. Fala para o irmão do seu lado, que segurança. Irmãos, a Bíblia não relata, mas é uma loucura, 40 pessoas, não fala se eles eram soldados ou não, treinados ou não, mas vamos colocar como uma pessoa média, nem aquém e nem além, vamos fazer a média. 40 pessoas e separar essa quantidade de soldado, olha a preocupação que esse comandante tinha. E uma das coisas que eu disse logo no começo é que o socorro, às vezes ele vem das pessoas mais improváveis. Deus usou um comandante romano para livrar a vida de Paulo. E considerando essa mensagem, irmãos, eu vejo também que de quando o profeta estava cercado, o seu auxiliar estava desesperado, e o profeta orou para que, Senhor, abra os olhos para que ele veja quem está do nosso lado. E aí os olhos espirituais dele foram abertos, viu carruagem, coisa e tal. Teve acesso ao mundo espiritual, que foi o que nós compartilhamos também da semana passada. Então, irmãos, o que eu quero enfatizar neste final de semana são os seguintes pontos. Primeiro, o socorro vem dos lugares às vezes mais improváveis. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e da forma como Ele quer. Amém? Isso mostra como o nosso Deus é grande. Segunda questão, irmãos. O que nós estamos nos deixando influenciar? Será que nós somos mais um dentre a multidão? Mais uma ovelha que vai a caminho do matadouro? Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? As más conversações corrompem os bons costumes. E por fim, e não menos importante, a nossa história está sendo escrita. Jesus apareceu a Paulo e deu um destino, mas não falou como seria o trajeto. Nós temos um destino, mas o trajeto a gente está descobrindo todo dia. Mas o grande lance é que Ele está do nosso lado. Por mais situações adversas que o inimigo levante, por mais perseguições injustas, 40 homens que seja,
Saiba que nós temos um Deus de detalhes que cuida de cada um de nós. E isso, irmãos, tem que nos dar esperança que nós temos uma segurança em Cristo Jesus. E que nós vamos, sem dar spoiler, mas já dando, Paulo vai chegar em Roma, graças a Deus. Vai ter intempéries? Nossa Deus, muita coisa. Mas ele chegou. E assim, irmãos, que tem que ser a nossa fé. A nossa história está sendo escrita de todo santo dia, mas que no final, no grande dia da festa, que nós sejamos aprovados como Paulo foi e chegou ao seu destino. Então esse é o encargo deste final de semana. Semana que vem já vamos começar a parte jurídica, causítica da coisa, não é mesmo? Thomas, Alfredo, amém, aleluia. E aí nós vamos ver o julgamento, o falar da acusação, a defesa de Paulo e coisa e tal, mas nós precisávamos ter bem sedimentado que Jesus falou para Paulo que ele ia para Roma, mas não explicou como. Isso para mim é sensacional. Irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, por gentileza, eu vou estar orando pela igreja. Senhor Jesus, nessa manhã nós clamamos por Ti, nós clamamos pelo Seu precioso sangue. Muito obrigado pela Tua palavra que tem se renovado a cada dia, pelas Suas escrituras que têm se tornado cada vez mais clara. Senhor Jesus, continue se revelando a nós. Nós não queremos ser acomodados com experiências do passado, mas nós sempre queremos desejar algo novo do Senhor, porque o Senhor se renova a cada manhã e nós não queremos limitar o agir do Senhor em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer também por tudo que o Senhor tem feito, porque nós cremos que nós servimos a um Deus de detalhes, que cuida de nós nos mínimos detalhes, não permite que um fio de cabelo caia de nossas cabeças sem a Sua permissão. Senhor Jesus, muito obrigado pela segurança que o Senhor nos transmite. E muito obrigado porque o Senhor deu uma promessa a cada um de nós aqui presente. Às vezes, nós não entendemos os Seus caminhos, mas nós cremos nas Suas promessas, nos nossos destinos. Senhor Jesus, que nós cremos que é a boa terra, o reino do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor continue se fazendo presente, que nós continuamos vindo do Senhor como um socorro bem presente. Senhor Jesus, nós não queremos olhar para as adversidades e muito menos ser influenciado pelas multidões, mas nós queremos estar juntos com aquele que invocam o nome do Senhor, fugindo das paixões. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa semana e que essa palavra cause uma mudança em nossas vidas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, podem se assentar, fiquem à vontade. Agora são 10h40 e agora nós vamos liberar o microfone para os irmãos para que possa estar compartilhando o que desfrutaram do que foi falado neste final de semana ou também contar uma bênção alcançada. Jesus Cristo é o nosso Senhor.